Olá, eu sou Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje vamos falar sobre tipos de substratos. Para a gente saber qual substrato utilizar na nossa orquídea, a gente precisa conhecer o tipo de orquídea que a gente tem. Essas orquídeas aqui que eu trouxe, Demphalem, Cattleya, Phalaenopsis e Oncidium, todas essas aqui, elas são comuns e vivem nas árvores, são epífitas. Elas usam a árvore como suporte. Elas não vão arrancar nenhum nutriente da árvore, elas não são parasitas. Elas só usam a árvore como suporte para segurar, para reter água e nutrientes dali que vão escorrer nas cascas. E agarrar na casca da árvore para servir como suporte mesmo. O substrato é o meio onde a orquídea vai soltar suas raízes, se fixar e tirar os nutrientes dali também. Então, quando você adubar, o substrato também é responsável por segurar os nutrientes, pela absorção e liberação desses nutrientes aos poucos. Então é muito importante que o substrato tenha algumas qualidades. Muitas vezes a gente usa mais de um tipo de substrato. Aqui a gente tem a casca de pinos, que ela é um bom suporte, ela é porosa, então as raízes conseguem agarrar bem nessa casca e também retém um pouco de umidade. Chip de coco, esse chip de coco ele vai segurar bastante os nutrientes e a água, ele é bem interessante para manter a umidade. Carvão vegetal, esse carvão vegetal ele também libera alguns nutrientes e mantém a umidade para a orquídea. Musgo esfagno é um outro substrato que também é bastante utilizado por reter principalmente água. E aqui trouxe um outro substrato que não é tão comum, mas é aproveitado da natureza, é a casca da macadâmia. Então, mais difícil de achar. Os mais comuns que a gente acha são esses três, muitas vezes separados, e a Forte também tem um substrato Forte Orquídeas Casca de Pinos, que ele já vem os três em um. Casca de pinos, chip de coco e carvão vegetal. A gente também tem um outro substrato que seria o madeiras nobres. Qual que é a diferença desses dois? O de casca de pinos tem a duração de 1 ano e meio, você não precisa se preocupar durante 1 ano e meio com essa orquídea para fazer o transplante, e esse outro dura até 3 anos, o de madeiras nobres. Então essa é a diferença muitas vezes do substrato também, é o tempo que ele vai durar na planta. Para conhecer também o tipo de substrato, é sempre bom observar qual substrato que sua orquídea veio. Se ela veio na casca de pinos, no chip de coco, você vai manter ela nesse mesmo substrato. A maioria das orquídeas que a gente compra em floricultura são epífitas, são aquelas que vivem nas árvores. Então sempre plante elas em substrato, nunca plante na terra. Aqui tem alguns exemplos, tá, que vocês devem conhecer, algumas vocês têm em casa, mas tem algumas que você pode plantar na terra ou num substrato específico para a orquídea terrestre, que é no caso da baunilha, que até tira o extrato de baunilha, a orquídea bambu, a arundina e a orquídea também cymbidium. Hoje a gente falou sobre os tipos de substratos. Para saber mais sobre os substratos da Forte, acesse o site da fortejardim.com.br, que está aqui embaixo, e você conhece um pouco mais sobre os produtos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo, curtam o vídeo e até a próxima!